da reforma trabalhista, eles foram objetos de ações diretas de inconstitucionalidade, né? E demonstrando que veio ferir, né, cláusula pétrea, direitos sociais dos trabalhadores, princípio da vedação ao retrocesso social, entre outros princípios que foram vilipendiados pela reforma trabalhista e que, a partir das ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo vai se posicionar se esse ponto ou não da reforma trouxe um viés de inconstitucionalidade. Se trouxe o viés de inconstitucionalidade, aí os efeitos são retroativos. Aí tudo aquilo que aquela lei, a reforma trabalhista causou, que prejudicou, vai se tentar recuperar. Mas, assim, a gente já tem 2 anos aí, mais de 2 anos de reforma trabalhista e já houveram grandes... Né, a gente ainda tem sofrido, principalmente a gente que atua na área trabalhista, principalmente com a questão envolvendo aí a sucumbência no processo do trabalho, pagamento de custas processuais contra o beneficiário de justiça gratuita, vários outros direitos que na realidade não existiam porque eram protetivos ao obreiro e agora passam a existir, prejudicando os trabalhadores. Obrigado aí pelo esclarecimento, mestre. É a minha função e minha missão, doutor. Valeu. Bem, a gente está com 3 a 4 pessoas, somos em 5, né, na sala, 4 alunos. Sejam bem-vindos, eu acho que a gente já vai começar, tá? Para a gente não perder muito tempo. E eu quero ver com vocês hoje um assunto que é sumariamente importante, cai muito em prova, e eu preciso que vocês estejam com o material aí em mãos, o material envolvendo o assunto remuneração e salário, tá? Esse assunto também foi modificado, viu, Haroldo? Você que está observando aí os impactos da reforma, também foi modificado pela reforma trabalhista. Nós vamos ver também que a reforma trabalhista aí retirou determinados direitos que antes tinham natureza salarial e agora passam a ter natureza tão somente indenizatória, trazendo aí também prejuízos aos trabalhadores, certo? E aí a gente vai ver isso também. Essas modificações trazidas pela reforma são importantes matérias de prova, caem sempre na prova porque, como foi fruto da reforma trabalhista, as bancas de prova começam a cobrar isso de vocês. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aí para vocês foi diferenciar remuneração de salário. Porque é comum a gente, pela expressão utilizada, confundir os termos. Muita gente que trata a remuneração como salário, salário como remuneração e vice-versa, tendo em vista que tem a falsa percepção de que os termos são sinônimos, mas os termos não são sinônimos, tá? Remuneração difere de salário porque a remuneração é o salário, que é a contraprestação paga diretamente pelo empregador ao empregado como contraprestação do serviço, tá? Diretamente pelo empregador a ele, mais as gorjetas, tendo em vista que gorjetas não são pagas pelo empregador. Gorjeta é uma importância que é fornecida por terceiros estranhos ao contrato de trabalho, que vai integrar a remuneração e nunca o salário. Vejam só, essa observação aí seria interessante que Vossas Excelências anotassem, de que a gorjeta, ela nunca integra o salário. A gorjeta, ela vai sempre integrar a remuneração do obreiro. E isso vai ter uma consequência no tocante a partir do momento em que essas gorjetas elas vão incidir ou não nos cálculos trabalhistas ao final do contrato de trabalho. Então, digamos que essas gorjetas aí, o empregado, ele sempre recebeu gorjeta durante o seu contrato de trabalho. Essas gorjetas vão incidir nos cálculos de FGTS, de horas extras, de adicional noturno, sim ou não? Aí a gente vai ter que partir para a jurisprudência para entender o porquê vai incidir e o que não vai incidir essas gorjetas quando a gente falar de cálculos trabalhistas. Então,
Primeira coisa é diferenciar os termos. Salário não é a mesma coisa que remuneração, tá? Remuneração vai ser salário mais as gorjetas. Remuneração vai ser salário mais as gorjetas. Então, é correto dizer que nem todo empregado recebe remuneração, porque nem todo empregado recebe gorjeta. Então, parta do pressuposto de que, quando a gente fala na grande maioria dos trabalhadores, a gente está falando em salário, em sobressalário, em comissões. Todavia, quando a gente parte para o pessoal que trabalha em hotéis, bares, restaurantes, esse pessoal recebe gorjeta. Então, a partir do momento em que esses empregados recebem gorjeta, o seu bojo vai ser um bojo remuneratório e não um bojo salarial. Porque quando eu falo em recebimento de gorjeta, eu estou falando em remuneração, porque remuneração é o salário mais as gorjetas. Já fica a ideia aqui para a gente de que o empregado ele nunca poderá receber exclusivamente a base de gorjeta. Ou seja, se numa prova de Vossas Excelências caiu o seguinte questionamento: o empregado ele pode receber a base de comissões unicamente e a base de gorjetas unicamente. Está falso. É possível que ele receba exclusivamente a base de comissão? É, mas de gorjeta, não. Por quê? Porque gorjeta é uma parcela que é paga por terceiro estranho ao contrato de trabalho. Então, a partir do momento que o empregador chega para você e diz: olha, você vai receber só gorjeta, esse empregador está agindo de má fé, porque a legislação brasileira ela não permite que o empregado, mesmo que as gorjetas dele suplantem o salário mínimo, não pode receber o empregado exclusivamente à base de gorjeta. Todo mundo me escuta, sim ou não? Sim. Tá tudo ok aí? Todo mundo tranquilo na explicação? Se vocês, porventura, quiserem uma explicação, abre o microfone e faz a pergunta, tá certo? Fique à vontade. Ou se porventura vocês quiserem que eu volte a alguma parte da explicação, abra o microfone e pede para eu voltar, ok? Ok, professor. Beleza. Vamos lá. Então, como a gente está falando aqui de gorjeta, é interessante também saber uma coisa. Quando a gente fala dessa contraprestação paga por um terceiro, tem muita gente que pensa que nesses estabelecimentos, hotéis, bares e restaurantes, a gorjeta ela é obrigatória. Mas o sistema brasileiro já definiu a ideia de que o pagamento de gorjeta ela é facultativa. E parte do pressuposto que quando eu falo essas gorjetas, tá, elas também podem ser cobradas na comanda. Podem ser cobradas em nota fiscal que é dada ao cliente a partir do momento em que esse cliente faz uso de um serviço naquele estabelecimento comercial. Então, tanto pode ser um valor dado espontaneamente por um terceiro a esse empregado, quanto pode ser aqueles famosos 10% cobrados na comanda ou na nota de serviço que é dado ao cliente após a prestação daquele serviço. Ok, meu povo? Extremamente importante essa observação. Outra observação importante que está logo mais na frente com relação à gorjeta, eu falei especificamente para vocês em uma súmula. Deixa eu pegar o número da súmula, se eu não me engano é a 354, é isso mesmo. Súmula 354 do TST, tá lá para vocês no material. Eu disse a vocês que gorjeta integra a remuneração e não o salário, perfeito? A partir do momento em que essa gorjeta vai integrar a remuneração, ela vai servir como base de cálculo para algumas verbas trabalhistas e não todas, tá? Vai servir como base de cálculo para algumas verbas trabalhistas e não todas, ou seja, vão existir algumas verbas trabalhistas
porque o Tribunal Superior do Trabalho vão existir algumas verbas trabalhistas que o Tribunal Superior do Trabalho retirou a incidência das gorjetas nesse cálculo para efeito de verbas contratuais e rescisórias. E aí, se você for olhar comigo a súmula 354, eu coloquei aí para você, 354, eu coloquei aí um método mnemônico para você, apanhe, com R no final, não foi? Veja lá embaixo, nas observações, depois do parágrafo 11 do artigo 457. Tá lá, as gorjetas não integram salário, mas sim a remuneração, não incidindo em aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então vejam só, toda vez que você estiver com o seu cliente ele for dizer para você que recebia gorjeta, essa gorjeta vai incidir em tudo. Vai incidir em FGTS, vai incidir em 13º, mas quando você for fazer o cálculo de aviso prévio, ela não incide. De adicional noturno, não incide. Se você for fazer o cálculo em cima de repouso semanal remunerado, não incide. Horas extras, não incide. Então, eu tenho que tomar conhecimento de que toda vez que eu fazer o cálculo, a minha remuneração, ou seja, o salário mais as gorjetas, vai servir para fazer o cálculo de tudo, menos de adicional noturno, horas extras, né, repouso semanal remunerado e aviso prévio. Súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, essa súmula aí, no material de vocês, você tem que colocar um pôster da sua sogra, porque vai cair em prova. É muito provável que na nossa prova também eu coloque para vocês esse tipo de indagação, tá? Alguém quer fazer algum posicionamento? Tá tranquilo? Podemos ir adiante, meu povo? Pode. Pronto. Porque eu não quero ser muito chato aqui não com vocês, porque o material que eu preparei para vocês, ele está bem resumido, está bem mastigado, tá? Então vai dar para vocês terem uma ideia bem legal de remuneração e salário, porque não tem muita dificuldade, tá? O que é que eu quero arrematar com vocês sobre gorjeta, tá? A gorjeta, ela foi alterada na CLT a partir de uma lei que foi a 13.000, se eu não me engano, a 13.419. Foi isso mesmo. 13.419 de 2019. Essa lei 13.419 de 2019, ela alterou a CLT. Preste atenção no que eu vou dizer. Então você não precisa procurar a lei 13.419 na internet. Por quê? Você tem que ir para a CLT já alterada por essa lei, que é a CLT mais recente. Preste bem atenção, meu povo. Em direito do trabalho, quanto mais recente o livro, quanto mais recente o material que você estudar, melhor, porque tudo muda com muita frequência em direito do trabalho. E agora foi que deu a moléstia dos cachorros doidos. Agora o Brasil está sendo governado em direito do trabalho por medidas provisórias. Então, essas medidas provisórias serão possivelmente convertidas em lei e provavelmente vão alterar normas seletistas. Então, esse material que você tem aí de direito do trabalho já de 2019 já estará anacrônico em 2021. Vai ter que comprar outro material. Então, a gente tem muitas alterações recentes. Aí as gorjetas sofreram uma alteração, tá? Posteriormente, essa alteração da lei 13.419 de 2019 sofreu uma outra alteração da medida provisória 808. Aí a medida provisória 808 caducou e ficou o texto com 11 parágrafos. O artigo 457 da CLT vai ter 11 parágrafos
do 6º até o 11, tratando de gorjeta. Então, tudo que você quiser saber sobre gorjeta está na consolidação das leis trabalhistas alterada em 2019. Se o seu material, atenção para o que eu vou dizer agora, se o seu material que você está estudando aí está dizendo texto alterado pela medida provisória 808, pode sacudir fora, que a medida 808, a medida provisória 808 caducou e não virou lei. Não permanece o entendimento da medida provisória 808, tá? Então sacode fora. Volta para a reforma trabalhista de 2017. A reforma trabalhista de 2017 estabeleceu aí esses 11 parágrafos, do 6º até o 11, todos tratando de gorjeta. Dentre algumas coisas interessantes que a reforma trabalhista trouxe, foram algumas questões pontuais importantes. Entre elas, a criação de uma estabilidade provisória que até então não existia. Deixa eu ver onde é que está, qual é o parágrafo que está essa previsão. Só para... Está no parágrafo 10. Tá? No parágrafo 10, vai estar dizendo assim: para empresas com mais de 60 empregados, será constituída uma comissão de empregados mediante previsão em convenção ou acordo coletivo para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, que trata o parágrafo 3º deste artigo, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral convocada para esse fim pelo sindicato laboral e gozarão de garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos, e para as demais empresas será constituída uma comissão intersindical para o referido fim. Meu povo, vejam só. A reforma trabalhista, tá? Que ocorreu em 2017, ela teve um mote do negociado prevalecendo sobre o legislado. Vocês lembram disso? A gente trabalhou muito isso em algumas palestras que fizemos na Facol, na Unifacol. Então, o embrião do negociado prevalecendo sobre o legislado vem dessa lei 13.419 de 2017. Então, foi aí que a gente percebeu que a legislação trabalhista ela iria dar uma prevalência para as normas coletivas. E quando eu falo em normas coletivas, estou falando em acordo e convenção coletiva de trabalho, que, via de regra, para ter validade, elas são intermediadas pelos sindicatos. Então, o sindicato ele tem que atuar para que essas normas coletivas existam e tenham validade. A gente vai estudar isso lá em Direito Coletivo do Trabalho, o Direito do Trabalho 2, que vocês vão estudar no 5º período, se Deus quiser, comigo. Então, preste atenção. Toda vez que eu falar em gorjeta, a regulação, como vocês acabaram de ver aí, o resumo do parágrafo 10, é o resumo de gorjeta. Toda vez que eu falar em gorjeta, para se manipular a gorjeta, para fazer o rateio, a distribuição, a fiscalização, tudo que envolver gorjeta, tem que ter o sindicato no meio. O sindicato ele tem que atuar. A norma coletiva é o que vai prevalecer, inclusive sobre a legislação. Então, como é que vai dividir? Que percentual vai dividir? Que percentual vai ficar para a empresa? Quanto isso? Como vai ser os percentuais de cálculo? Tudo isso tem que estar em norma coletiva. Perfeito, meu povo? Eu gostaria de saber se até então vocês têm algum posicionamento para fazer. Alguma observação para fazer. Tudo tranquilo. Então, vejam só. A partir de agora, tá? A gente vai trabalhar salário. Eu falei com mais lento, Fred. Tá certo, deixa comigo. Um entendimento novo, né? Então, assim, pra gente é porque eu me empolgo.
Vamos lá. E agora que tá com a muganga meio desse negócio dessas medidas provisórias, né? Aí, assim, eu não tô dormindo, praticamente, tentando acompanhar todas as lives que existem na face da Terra com a explicação sobre o tema. E tá tudo muito confuso, né? Ninguém entra em consenso. Então a gente vai passar por um período tenebroso em direito do trabalho. Tenebroso. Vou tentar passar um pouquinho para vocês lá na frente dessas alterações legislativas. Então, vejam só. Voltando para o nosso assunto. Eu expliquei para vocês, linhas gerais, não tudo, linhas gerais, o que são as gorjetas, tá? Então, eu falei aquilo que seria mais importante com relação à gorjeta para vocês. Agora eu quero ver com vocês a questão envolvendo salário. A questão envolvendo salário. Doutor Eber quer falar alguma coisa, doutor Eber? Tudo tranquilo? Vamos para frente. Então, tudo que eu vou falar agora, a partir de agora, tá? É salário. Então, a gente vai ter que analisar comigo agora o artigo 457 da CLT. E antes de analisar o artigo 457, eu quero trazer para vocês, linhas gerais, o básico das características do salário. Então, volta lá comigo, lá no nosso material, e eu coloquei para vocês aí as características do salário. Entre elas... Salário, né? É esse material? Remuneração e salário. Aí tem o primeiro parágrafo que está tratando de remuneração, que é salário mais gorjeta. E agora a gente vai para características, tá certo? Acompanhe comigo no material para ficar fácil a absorção e a compreensão do que eu vou passar. Aí você está vendo que está dizendo que o salário tem por característica ter caráter alimentar, a comutatividade, sinalagmático, caráter forfetário, pós-numerário, irredutibilidade salarial, possibilidade de natureza composta e determinação heterônoma. De todas essas características que eu coloquei aí, de todas elas, o que é cobrado em prova são as que eu coloquei aí embaixo. Comutatividade, sinalagma, forfetário, natureza composta e determinação heterônoma. Então, eu já coloquei aí o que é cobrado para vocês em prova. Então, como o próprio nome está dizendo aí, ó, comutatividade. O que seria a comutatividade? Comutatividade tem a ver com equivalência. Equivalência a quê? O trabalho prestado, o salário recebido tem que ser equivalente com o trabalho prestado. Eu tenho que receber tanto quanto eu trabalho. Mas isso, logicamente, é em tese. Se eu for perguntar a você, você recebe o tanto que você trabalha? Com certeza vai todo mundo dizer que não, né? Pelo menos. Professor. Fala, doutor. Me perdoe aí eu não ter falado, porque eu estava aprendendo a mexer nisso aí ainda. Certo. Por isso que eu não fiz nenhuma pergunta. Certo. Mas gerou uma dúvida comigo aqui, eu estou até acompanhando. O senhor disse que a súmula caducou, qual foi a que recusou? O que caducou foi a medida provisória 808, a súmula não. Eu falei da súmula 354 do TST, ela ainda está em vigência, mas a medida provisória 808, ela caducou, tá? Essa... 808. Oi? 808. Essa tinha alterado a questão de gorjeta na CLT. Aí, se o seu material tiver aí com texto alterado pela medida provisória 808, não leia esse material, tá? Ok. Você vai ter que ler com base na reforma. Então, na sua CLT aí, se você tiver com a CLT aí, ela vai ter que estar com o artigo 457, que é o que a gente está estudando, com 11 parágrafos. 11 parágrafos. E esse parágrafo aí, do 6º até o 11, são aqueles que foram introduzidos pela Lei 13.419 de 2017, que trata especificamente de gorjeta. Se tiver aí algum material falando medida provisória 808, não é para ler. Certo? Okay.
Beleza. Está atualizado já, minha. Ok, perfeito. Então, vejam só. O que é a comutatividade? Comutatividade é equivalência entre a remuneração ou o salário, na realidade, recebido e o trabalho prestado. Então, isso é no mundo ideal, como eu já tinha falado para vocês quando a gente começou a trabalhar contrato de trabalho. Mas o salário ele tem que ter essa equivalência, tá? O que é o sinalagma? Sinalagma significa que as partes se obrigam a prestações recíprocas e antagônicas. Então, eu trabalho, recebo meu salário. Eu trabalho, recebo meu salário. E assim, sucessivamente. Por que recíprocas? Porque eu só vou receber depois que eu trabalhar. Então, daí vem a característica de ser pós-numerário. Ninguém recebe salário antes de trabalhar. Não é cinema, tá? Você trabalha, depois recebe. Trabalha, depois recebe. Até aquela expectativa, né? Tem gente que pensa que quando começar a trabalhar já vai receber R$1, mas não é bem assim. A não ser que você receba por quinzena, você só vai receber no final do mês. Quer dizer, na realidade, no 5º dia útil do mês subsequente ao que passou. Então você vai trabalhar um mês, você só vai receber no 5º dia útil do mês que vem. Então essa é a expectativa. Tem gente que recebe até depois, mas não pode. Uma das regras de proteção ao salário é de que o salário ele tem que ser sempre recebido até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então eu posso trabalhar no mês e receber no 1º dia útil, no 2º dia útil, no 3º dia útil, no 4º dia útil, no 5º dia útil. Depois já é uma irregularidade administrativa passível de multa. Se a fiscalização do Ministério Público do Trabalho ou os auditores fiscais do trabalho pegar, dá multa. Dá multa. Tá certo, meu povo? Então vamos lá. Voltando. O que é aí que eu coloquei para vocês o caráter forfetário? Uma vez executado o trabalho, o salário é sempre devido. Isso é o caráter forfetário. Então, por que eu coloquei essa expressão aí, meu povo? Eu coloquei porque geralmente essa expressão cai em prova e muita gente não lembra o que é. Então, já dei um destaque aí que, uma vez executado o trabalho, o salário será sempre devido. Fred, como é que eu faço para decorar isso para a hora da prova? Coloca o seguinte: o salário é sempre devido. O salário é sempre devido. O salário é sempre devido. Isso é o caráter forfetário. Trabalhou, tem que pagar salário. Trabalhou, tem que pagar salário, obrigatoriamente. Ninguém trabalha de graça. Se eu estiver falando em trabalho de graça, eu não estou. Se eu estou falando em emprego, tá? Eu não posso falar em nada sem onerosidade. Tem que ter onerosidade. Senão, é uma mera prestação de trabalho voluntário. Coloquei aí também para vocês a natureza composta do salário. O salário ele pode ser pago totalmente em dinheiro, que é o ideal, totalmente em dinheiro, ou ele pode ser pago parte em dinheiro, parte em utilidade. Fred, o que danado é utilidade? Utilidade é o chamado salário in natura. O que é o salário in natura? É aquele que é pago em vestuário, alimentação, habitação ou qualquer outra prestação que não seja pecúnia, que não seja dinheiro, que pode ser agregado ao teu salário. E a gente vai estudar isso no artigo 458 daqui a pouco, quando a gente for para salário in natura. Perfeito, meu povo? Então, logicamente existem aí limitações. Oi, pode perguntar? Nesse caso, natura composta, quando não for natureza composta. Total, natureza composta, quando não for o total em dinheiro, só pode ter 50% de utilitários, né? Não, é isso que eu ia falar. As porcentagens, elas são definidas em lei ou definidas em acordo com a convenção coletiva de trabalho. Entendi. E aí, a CLT vai dizer o seguinte, quando eu for falar em utilidade, se eu não me engano, é o artigo, deixa eu pegar aqui para vocês, eu acho que eu coloquei aqui o artigo, que trata dessa limitação.
tem uma limitação quando você for falar em salário, utilidade, ele coloca um limite. Que, se eu não me engano, é 30%. É o artigo 82, parágrafo único. Está dizendo assim: o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região. Percebe, Haroldo? Então, pelo menos 30%. Ele tem que ser em pecúnia. Tá? Eu não posso. Isso é uma regra de proteção. Eu não posso dizer ao obreiro: olha, eu vou te pagar o salário, mas eu vou te pagar o teu salário todo em alimentação. Eu vou pagar toda a sua alimentação. Eu vou pagar a você sua casa, eu vou pagar a você sua internet, vou pagar a você seu telefone, eu vou dar tudo que você precisa para viver, mas eu não vou pagar nada a você em dinheiro. Eu não posso fazer isso. Tá? Pelo menos 30% do meu salário, ele tem que ser em pecúnia, em dinheiro. Perfeito? Ok. E ainda você vai ver comigo lá na frente que existem outras limitações. Por exemplo, quando eu for dar uma casa para o cara morar, não pode suplantar 25% do meu salário, tá? Já que eu estou pagando aí tua casa para tu morar, eu vou colocar aí 50% por minha conta da casa e 50% de dinheiro. Não pode. Também tem limitação estabelecida pela lei. Perfeito? Ok. Então, Qual artigo é esse da casa? Qual artigo? É o 458, deixa eu pegar aqui, parágrafo 3º. 458, parágrafo 3º. Ele vai dizer assim, Haroldo, presta atenção. A habilitação e a alimentação, deixa eu só liberar aqui para o pessoal entrar. Doutor Felipe acabou de entrar na sala, seja bem-vindo, doutor. A habitação e a alimentação fornecidas como salário e utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e a 20%. Então, toda vez que eu falar em habitação, a alimentação é 25% e a alimentação é 20%. Perfeito, doutor Haroldo? 458, parágrafo 3º. São limitações impostas pela lei para que o empregador não possa impor uma porcentagem maior e pagar menos do que deveria ao arrepio da lei. Perfeito? Então, alimentação 20% e moradia 20%. Moradia 25%. Não pode ultrapassar isso. Ok. Felipe está desejando aí, né, um abraço para vocês, está colocando aí a anotação para vocês. Deus abençoe, doutor Felipe. Aí, vejam só. Como eu estava falando para Vossas Excelências da natureza heterônoma, eu acho que Vossas Excelências a natureza composta. Vossas Excelências acabaram de entender que o salário ele pode ser pago parte em utilidade, parte em pecúnia, mas nunca totalmente em utilidade. Perfeito? Perfeito. Determinação heterônoma. Veja só. Hetero, prefixo grego que significa diferente. Essa determinação heterônoma vai dizer que quando a gente falar em salário, principalmente em salário mínimo, o Estado, através da Constituição, ele estabelece limites para que também o empregador ele não possa utilizar de manobras para vir prejudicar a parte hipossuficiente. E uma dessas determinações que são impostas pelo Estado nas relações de trabalho é a determinação de um salário mínimo de um empregado nunca poder receber inferior ao salário mínimo, salvo no caso previsto na própria CLT, tá, de que você pode receber menos que o mínimo desde que haja uma redução da tua jornada de trabalho. Redução de jornada proporcional que você vai receber. Então, é possível que você receba menos que o mínimo. Mas, para receber menos que o mínimo, eu tenho que receber uma redução da minha jornada de trabalho. Então, é aí que o pessoal diz, fulano nunca pode receber menos que o mínimo. Está errado. Aí você vai ter que analisar o caso prático. Se fulano trabalha, por exemplo, 4 horas por dia e não 8 horas por dia, que é o limite,
Se eu trabalho 8 horas por dia e recebo um salário mínimo, tá certo. Tá? Mas se eu trabalho 8 horas por dia e recebo menos que o mínimo, aí tá errado. Aí tá errado. Tá? Porque a jornada já não permite essa possibilidade de receber menos que o mínimo. Mas se eu trabalho 4 horas só, eu reduzir a jornada, nada impede que proporcionalmente eu reduza o salário. Desde que, segundo a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 6º, que é a nossa discussão hoje, né? Sobre as medidas provisórias que estão tendo por aí. Eu posso reduzir o salário proporcional. Oi. Só uma pausa aí para dar um alôzinho aí para o nosso barão, né? O Edivaldo Leite, né? Humano, né? Segundo a professora Érica, é o barão da sala. Quem é? Boa noite, barão. Boa noite. Doutor Edivaldo, é? Doutor Edivaldo, isso mesmo. É uma sumidade, está sempre conosco. Participando aqui com as nossas aulas online, né? Obrigado, Estou extremamente triste porque não estou com vocês, sinceramente. Minha vida não é dar aula assim, não. Eu gosto de estar no meio de vocês, fazendo a algazarra. Aqui dentro do quarto, não é a mesma coisa, não. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Agora vivemos esse momento, né, Fred? Para que assim depois a gente pedir ao Senhor, normal, né? E pedir ao Senhor que isso passe logo, né? Vitória, pecados assim, da forma que a gente está vendo passar, né, em tantos lugares, né? Vitória de Santo Antão, né? Vitória de Santo Antão está sendo massacrada, né? Tem muita gente que foi acometida, né? Pelo vírus. 4 óbitos. E a gente tá, eu mesmo estou saindo de casa, né? Muito assustado. Mas enfim, vamos passar, se Deus quiser, por isso. Confiar em Deus, né? Vamos lá. Vejam só, então voltando com relação à determinação heterônoma. Então, eu só posso reduzir o salário proporcionalmente à minha jornada se for através de norma coletiva. Isso é uma obrigatoriedade. Não sei se vocês assistiram a decisão da liminar na ação direta de inconstitucionalidade 6363, semana passada. Houve uma discussão devido a uma liminar que foi dada pelo ministro Lewandowski, dizendo que é necessário a chancela pelo sindicato para que haja redução de jornada proporcional também à redução do salário. E aí isso foi a plenário, isso foi para o pleno, e os ministros votaram em 7 votos contra 3 votos a favor da liminar. Então, a maioria dos ministros foram a favor da ideia contrária à Constituição Federal, fazendo uma interpretação sociológica, analógica ao caso que nós estamos falando. Vou falar isso à noite, numa live com o professor Helder Oliveira. Vocês foram alunos de Helder? Sim. Pronto. Hoje à noite estarei no Instagram, umas 9h45, com o Helder Oliveira travando essa batalha aí, dessa decisão do pleno do STF nessa liminar do Lewandowski. Então, o cerne da questão foi justamente esse. A Constituição diz que tem que ser por norma coletiva. Só que estamos passando por um momento de pandemia. Um momento que está trazendo muito prejuízo, muito impacto econômico, com a possibilidade de várias demissões. Então, a partir desse viés, o STF entendeu que os acordos individuais eles devem ser respeitados. Devem ser respeitados em detrimento daquilo que está na Constituição por causa do momento de exceção. Então, é o que a gente está vendo aqui agora. Salário pode ser reduzido, Fred? Pode, desde que seja, né, proporcional com a redução da jornada. E isso tem que vir previsto aonde? Em norma coletiva. Tem que ter acordo ou convenção coletiva prevendo isso. Perfeito, gente? Então, a determinação Como é? Uma dúvida, professor. Mas a determinação... nesse momento, caso de pandemia, Isso.
ele pode ser reduzido. Existe uma medida provisória que fala sobre essa redução, é a medida provisória 936, a 936, ela fala que uma das possibilidades para que haja garantia do emprego e da renda é a redução de salário proporcional à jornada em 3 percentuais, 25%, 50% e 70%. Dentre essas possibilidades, existe a forma de fazer um acordo individual para isso acontecer. A medida provisória disse isso. Só que a liminar foi no sentido contrário disso, que todo e qualquer acordo individual, para que tenha validade, tinha que ter a chancela do sindicato. Foi essa a liminar. A liminar foi perfeita, dentro daquilo do critério de realidade, nas condições normais de temperatura e pressão. Só que nós não estamos nas CNTP, né? Não estamos nessas condições normais. Estamos no momento de pandemia. E aí, como é que está agora? O que está em vigência agora é o texto da medida provisória 936, que pode ser feito por acordo individual dentro dos limites da medida provisória. Quem recebe entre R$ 3.135 e R$ 12.012, tá? Essa galera aqui obrigatoriamente tem que fazer por acordo de convenção essa redução. Agora, quem recebe menos de 3.135, que é 3 vezes o salário, ou mais que 12.012, tá? E tem diploma de curso superior, pode fazer um acordo individual. E esse acordo individual, para ter validade, não precisa da chancela do sindicato. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo, meu povo? Qual é, Fred? 936. Acima de quanto salário, professor? 12. Se você receber entre 3.135, que é 3 salários, entre 3.135 e 12.012, que é o teto do RGPS, obrigatoriamente é por acordo de convenção coletiva. Se você receber menos que 3.135 ou mais que 12.012 e tiver o diploma de curso superior, pode ser feito individualmente, sem chancela do sindicato. Okay. Perfeito? Beleza. Essa é a 936. Falou, galera! Venha dar uma boa noite pro pessoal aqui, venha, para você aparecer na internet. Boa noite! Venha dar uma boa noite pro pessoal, diga boa noite, meu povo! Boa noite! Diga como é que você faz aí para apresentar a sua aula. Fala, meu povo! Estamos com mais um vídeo aqui. Hoje o nome do povo se chama Pilurito. Vai-te embora, Zeca. Meu celular carregando, por favor. Depois eu volto. Vai pra lá que o papai tá trabalhando. Vamos ver se foi. Aí, vê só. Oi. Tô ouvindo. Vem, pai. Alguém quer perguntar? Posso ir adiante? Pode. Beleza, galera. Então vamos lá. Sim, só para terminar a questão da determinação heterônoma, vejam só. A regra para os contratos de trabalho é de que não há intervenção estatal. A intervenção estatal vai ser mínima. Então, parta do pressuposto de que o contrato de trabalho ele é pactuado entre empregado e empregador, tá? Tanto é que ele é um contrato de direito privado, via de regra, vai ser um contrato de direito privado sem intervenção estatal. Mas o Estado vai intervir minimamente nisso, por isso é que tem a intervenção da determinação heterônoma aí, como característica do salário. Ok, meu povo? Outra coisa que eu coloquei aí para vocês que é muito importante, tá? Que é a questão referente aos tipos de salário. Coloquei 3 questões aí básicas que muita gente erra. Muita gente erra. E eu vou dizer por quê. Vejam só. Digamos que você chega no seu escritório um cliente que trabalha em posto de gasolina e está sem receber a periculosidade. Tá certo? Aí, esse teu cliente que trabalha em posto de gasolina, que está sem receber a periculosidade, você vai pedir a ele, né, os contra-cheques para ver se verdadeiramente vem a periculosidade no contra-cheque ou não. Aí você verificou que não está periculosidade lá. Então,
Vou para mim que tem o que eu pedi agora. Agora eu tenho uma periculosidade para pedir na minha reclamação trabalhista. Quanto é, Fred, o percentual de periculosidade? 30%. Aí você vai perguntar, para fazer o cálculo, o quê? Vai ser 30% em cima de quê? Do salário, na sua totalidade, né? Ou do salário base, ou salário básico? Fred. Oi, pode perguntar. Essa explicação entra na determinação heterogênea. Não. Eu agora estou em tipos de salário. Tipos de salário, ok. Isso. Aí eu estou fazendo uma introdução. Antes de você continuar e dar início ao outro assunto, eu queria que tu voltasse, por favor, a comutatividade e sinalagma, porque eu não coloquei nenhuma observação aqui nessas duas, não. É possível? Tá. Antes de mais nada, só para você ter uma ideia, tá aí já do lado, tá? Eu coloquei aí já no material o que significa. Tá? Não, colocasse equivalente ao serviço prestado e a contraprestação salarial. Mas você falou... Pronto, aí veja só. Maior entendimento. É só você colocar uma coisa na cabeça. Se eu falar em comutatividade, eu estou falando em equivalência. Morreu. Aí você vai lembrar que equivalência é o quê? Equivalência entre o serviço prestado e a contraprestação salarial. Tem que ter equivalência. Comutatividade e equivalência. Certo? Sinalagma. As prestações são antagônicas. É diferente. Eu trabalho, então estou prestando um serviço braçal, intelectual, manual, o que seja. E para esse serviço que eu estou prestando, intelectual ou braçal, eu vou receber uma contrapartida. Mas essa contrapartida tem que ser diferente de serviço. Eu nunca vou receber com o serviço. Então eu vou trabalhar com a mente e alguém vai me pagar também com o serviço. Não pode, não quero isso. Isso não é salário, isso não é um contrato de emprego, tá? Toda vez que eu prestar um serviço, eu quero receber uma prestação antagônica. E o que é essa prestação diferente, antagônica? É dinheiro, money. Então, isso é o sinalagma. Serviço, dinheiro. Isso é sinalagma. Serviço, dinheiro. Sinalagma. Perfeito? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Voltando para o nosso exemplo. Voltando para o nosso exemplo de salário da periculosidade, né? Da periculosidade. Aí, olha só. Quando a gente fala em periculosidade, a gente quer fazer o cálculo desses 30%. E esses 30% vai ser calculado sobre o quê? Vem a dúvida, né? E aí, o entendimento consubstanciado na jurisprudência, na legislação, é de que esses 30% é calculado sobre o salário básico e não sobre a totalidade do salário. Então, se eu recebo R$1.000 de salário, se eu recebo um adicional de horas extras, se eu recebo uma complementação salarial de comissão, que no total vai dar uns 3.200, a minha periculosidade não é calculada sobre os 3.200. A minha periculosidade é calculada sobre os R$1.000, que é o salário básico. Então, preste atenção. Quando eu falar em salário básico, como aqui eu coloquei para vocês no nosso material, salário básico é aquele pago simplesmente em dinheiro ou em dinheiro e utilidade sem o sobressalário. Quando eu falar em sobressalário, são esses penduricalhos que eu falei para vocês, né? Esse adicional de horas extras, essas comissões. Então, isso aqui vai ser o sobressalário. Mas o salário básico é aquela importância fixa. É aquela importância fixa. Então, os meus 30% vai ser calculado em cima disso. Então, por isso que eu tenho que saber o que é salário básico para poder entender como é que eu vou fazer meus cálculos. Percebe? Por isso que eu coloquei aí essa diferenciação entre salário básico e sobressalário. Então, veja só. Falando de sobressalário agora, então a importância fixa é R$1.000, tá? Eu recebo mais R$1.000 de adicional de horas extras, tá? Mais R$1.200 de comissão. Então, meu salário total
Meu salário total com sobressalário dá 3.200, que é o somatório de tudo. Então, adicional de horas extras e comissão é sobre salário. É aquilo que vem a mais. É o penduricalho. E que, via de regra, é variável. Veja que eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos. Olha. Gratificações legais, comissões adicionais de horas extras, adicional noturno, salubridade, periculosidade, quebra de caixa. Tudo isso aí é penduricalho, que, via de regra, ele é variável e vai integrar aí o meu complexo salarial. Deu para entender, gente, a diferença? Aham. Sim. Muito importante isso para fazer esse cálculo da periculosidade, porque a periculosidade ela é calculada em cima do salário básico. Em cima do salário básico. Cuidado com isso. E aí, outra coisa que às vezes cai em prova, que eu coloquei aí para vocês, é o salário complessivo. Salário complessivo. Toda vez que cair isso aí na tua prova, lembre-se de uma coisa. O salário complessivo, ele é proibido por lei. O salário complessivo, ele é proibido por lei. Não pode receber o empregado um salário complessivo. Por quê? Quem recebe contra-cheque aí, sabe que vem no contra-cheque o quê? Discriminado, tudinho, o que você recebe e o que é descontado. No teu contra-cheque vem dizendo qual é o teu salário base, vem dizendo quanto tu recebe de adicional noturno, vem dizendo quanto tu recebe de adicional de horas extras, vem dizendo quanto tu recebe de comissão, vem dizendo quanto foi descontado de INSS, vem dizendo desconto de algum empréstimo que você pediu, consignado, tudo vem discriminado no teu contra-cheque, não vem? Esse contra-cheque que vem tudo discriminado é o contra-cheque correto. Todavia, se você receber um contra-cheque dizendo líquido X, tá lá, não tem nada discriminado, só tem o valor líquido, com todos os descontos, com todas as parcelas já englobadas e descontadas. Teu líquido é R$ 1.200, não tem dizendo mais nada no contra-cheque, só o líquido. Tá errado. Isso é salário complessivo. É proibido. A súmula que eu coloquei aí para vocês que trata disso é a súmula 91 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula, ela proíbe o recebimento do salário em uma parcela só. O recebimento do salário não pode ser numa única parcela sem discriminação do que está acontecendo no seu salário, porque o empregado tem que saber o que foi que entrou naquele mês e o que foi descontado. Perfeito, meu povo? Ok, professor. Pronto. Mais outra informação de sumária importância. Essa semana passada, eu estava dando aula de prática trabalhista para os meninos do 10º período. E aí, uma das questões que eu coloquei na petição inicial foi salário família. Você vai ver que o salário família ele tem uma previsão em lei, tá? Para aquelas pessoas que recebem, por exemplo, um salário mínimo e que têm filhos até 14 anos, filhos menores até 14 anos, dependendo da quantidade de filhos, você vai receber uma cota de salário família para cada filho, tá? Menor de 14 anos. Então, um dos pedidos que eu fiz na reclamação trabalhista para eles requererem foi de salário família. Aí uma das perguntas foi bem interessante, uma das perguntas dos meninos, porque a gente já tinha visto isso, mas às vezes passa batido, a galera esquece. Ô Fred, eu vi que na petição que você mostrou a gente, o salário família que você pediu não repercutiu nas outras verbas, não repercutiu em FGTS, não repercutiu em 13º, não repercutiu nas verbas rescisórias, e ele perguntou por quê? Aí eu disse, lembra que eu falei para vocês que salário família não tem natureza salarial, só tem o nome salário, mas o salário família é uma verba de natureza previdenciária. Como é uma verba de natureza previdenciária, ela não tem reflexo nas demais verbas, porque não tem natureza salarial. Então,
Olha que eu coloquei para vocês aí, ó. Salário família e salário maternidade não tem natureza salarial porque são benefícios previdenciários, tá? Então, você tem direito, você vai pleitear, só que isso não repercute. Esse valor da cota do salário família ou o valor do salário maternidade, ele não vai incidir para o recebimento, por exemplo, do FGTS, não vai incidir para o recebimento do teu 13º. Perfeito, meu povo? Então, você não vai receber o 13º, incluindo aí o valor do salário família. Você não vai receber aí o seu FGTS, incluindo o salário família. Você não vai receber aí o seu aviso prévio quando você for demitido, incluindo esse valor. Perfeito? Porque não tem incidência, não tem natureza salarial. Ok? Ok. Salário alimentação. Aí, Haroldo, que me perguntou no começo da aula sobre reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio virada no Satanás com o trem por cima do empregado. E ele fez o seguinte, olha, ticket alimentação, salário alimentação, esse salário alimentação não tem mais natureza salarial. Alimentação, mesmo in natura, mesmo que você dê a cesta básica ao obreiro, não tem mais natureza salarial. Exegese do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. Galera, aquele ticket alimentação, tá? O salário alimentação, a alimentação in natura, a cesta básica, não inclui mais, não tem mais natureza salarial. Antigamente, meu povo, a gente tinha a possibilidade de requerer até uma bolacha creme crack, que era dada pelo empregador ao empregado, com um copo de café com leite. A gente podia até pedir aquilo ali, já que a alimentação tinha natureza salarial. Veio a reforma trabalhista e disse que não mais tem natureza salarial. Perfeito? Então não tem, né, professor? Não tem. Antigamente, doutor Edivaldo, a gente, para tirar o caráter alimentar, o caráter salarial da alimentação, a gente tinha que incluir a empresa no Programa de Alimentação ao Trabalhador, no PAT, né? Programa de Alimentação ao Trabalhador, que era uma burocracia danada, mas se a minha empresa estivesse inscrita no PAT, eu podia dar alimento para sair pela venta, que não tinha natureza salarial, mas eu tinha que inscrever a empresa no programa. Ou eu fazia um acordo ou uma convenção coletiva retirando a natureza salarial da alimentação. Mas agora, depois do 457, parágrafo 2º da CLT, não precisa mais. Sossegado? Sim, senhor. Tranquilo. Vamos para frente. Outra coisa aí que muita gente pergunta e esquece. Vale transporte. Gente, vale transporte não tem natureza salarial. Foi interessante a discussão que se travou aí, muita gente falando, gente, se eu recebo vale transporte, nesse período de pandemia, o que é que pode acontecer se houver uma redução salarial? Esse vale transporte, tá? Ele vai ser atingido se eu for para teletrabalho. Muita gente perguntou, regime de teletrabalho. Se o cara está no teletrabalho em home office, gente, ele está trabalhando aonde? Em casa. Em casa, né? Aí a turma perguntou, o que é que acontece com o meu vale transporte? Vai cair, né, filho? Vai cair, porque se você está trabalhando em casa, você vai pegar transporte para quê? Qual é a natureza jurídica do vale transporte? É para que você pegue a condução para trabalhar. Mas se você está trabalhando em regime de home office... Oi? Trocar por pipoca e picolé. Se você está trabalhando em regime de home office, então você não vai receber de jeito nenhum aí o vale transporte ou o salário transporte, tá? Gente, tem alguns... acho que Solange está dizendo que não está conseguindo entrar. Por favor, auxiliem Solange aí para entrar, por favor, na nossa sala, tá certo?
Vamos adiante. Agora, meu povo, vejam só. Tudo que eu estou falando com vocês é sobre salário, tá certo? Fred? Oi, pode perguntar, Haroldo. Ô, Fred, vê só. Aí, no caso, como cai esse vale transporte e ele está sobre salário, não é isso? Ele não é sobre salário? Ele não se inclui. O que é sobre salário? O vale transporte. Né? Cortou essa última parte. Como foi? O vale transporte, ele não se inclui nesse termo aqui sobre salário? Não, o vale transporte não é sobre salário. Por quê? O vale transporte não tem natureza salarial. Como ele não tem natureza salarial, ele não pode ser considerado sobre salário. Ah, entendi. Por isso que minha pergunta era essa. Justamente porque se ele fosse sobre salário, ele não ia poder ser retirado, né? Isso. Como ele não tem natureza salarial, a gente diz que essa parcela é uma parcela de natureza indenizatória. Como é parcela de natureza indenizatória, ela não configura como sobressalário e não reflete nas demais verbas. Ok, entendi. Beleza? Valeu. Tranquilo. Aí vejam só. Vamos comigo agora para o 457 da CLT. Tá aí para vocês o artigo 457, tá? Depois do Vale Transporte que eu coloquei aí. E ele está dizendo o que a gente acabou de estudar. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviços, as gorjetas que receber. Veja que o texto ele é claro do 457, diferindo remuneração de salário. Então, para o artigo 457, remuneração é salário mais gorjeta. Remuneração é salário mais gorjetas. Então, coloque isso na cabeça. Outra questão que cai em prova que eu disse a vocês. Se eu perguntar, gorjeta integra salário, tá verdadeiro ou falso? Falso. Tá falso. Gorjeta integra remuneração. Isso cai direto, é pegadinha direto em prova, viu? Não caia nessa esparrela, pelo amor de Deus. Na questão de múltipla escolha, cair aí, olha, remuneração é salário mais gorjeta, o que significa dizer que gorjeta integra remuneração, mas não integra salário. Beleza? Aí, ó, parágrafo 1º está dizendo integram o salário. Então, ele vai dizer no parágrafo 1º o que é salário. Então, para a gente, salário é o que está no parágrafo 1º. É a importância fixa estipulada pelo empregador, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, hoje, só é salário a importância fixa, que eu falei para vocês que é o salário base ou salário básico, mais gratificações e comissões que o empregado receber. Gratificações e comissões que o empregado receber. Fora isso, não vai ter natureza salarial. Então, o que é que engloba o meu complexo salarial? É a importância fixa, mais gratificações legais, aquelas previstas em lei, né? Pronto, Solange acaba de entrar, seja bem-vinda. As gratificações legais e as comissões que o empregado receber. Fred, isso cai em prova? Cai. Sabe por que cai em prova? Porque isso daí foi modificado pela reforma trabalhista. Se você for comigo, lá no parágrafo 2º, vai estar dizendo o que não é salário. Atenção, o parágrafo 2º vai dizer para a gente o que não é salário. E está dizendo assim, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro. Tá vendo que apareceu aí, meu povo, o auxílio alimentação? Uhum. Lembra que eu falei lá em cima? Isso daí foi fruto da reforma. Antes o auxílio alimentação tinha natureza salarial. Se eu recebesse um ticket de alimentação com R$200 nesse ticket, esses R$200 integravam meu salário. Depois da reforma trabalhista, não integra mais.
não integra mais. Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Meu povo, antes, se você falasse, por exemplo, em prêmio e abono, eles tinham natureza salarial, sim, se fossem pagos de forma habituais. Aí veio o legislador pátrio e retirou a natureza salarial. Se eu tivesse recebendo premiação e meu empregador nunca colocasse aquela premiação no meu salário, se eu entrasse com a reclamação trabalhista, eu podia receber essa premiação que me era paga de forma habitual, porque tinha natureza salarial. Hoje, não mais. Deixou de ter natureza salarial. Um ponto interessante para vocês grifarem aí no material é o auxílio alimentação. Esse vai ser perguntado com certeza em muitas provas. Auxílio alimentação não tem natureza salarial. Não tem natureza salarial. Todo mundo acompanhando até aqui, gente? Tudo ok? Tudo, professor. Eu não vou demorar, só vou um pouquinho mais adiante, tá certo? Para não ficar muito chato. Tá chata a aula, meu povo? Não. Tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Eu quero que você... Oi, pode falar. Pessoal, aí no caso, o salário e a alimentação não tem natureza Salarial. Aí no caso, tem natureza indenizatória. No caso, é a... Tem natureza indenizatória, perfeito. Tu me explica esse indenizatório? Pronto, quando eu falar em natureza indenizatória, qual é o efeito prático disso? É que todo e qualquer valor que tem natureza indenizatória não repercute nos cálculos das minhas verbas trabalhistas. O que significa dizer que não vai repercutir no FGTS, não vai repercutir no 13º, não vai repercutir no descanso semanal remunerado, não vai repercutir nas minhas férias, não vai repercutir no meu aviso prévio quando eu for demitido, não vai repercutir na minha multa de 40% do FGTS, perfeito? Então, natureza indenizatória é isso, é não repercutir nas verbas contratuais e rescisórias, não repercussão, é somente aquele pagamento e pronto. Okay. E aí a gente vai ver, quando for ver jornada de trabalho, que o intervalo intra-jornada, que é aquele que é dado para comer, descanso do almoço, aquilo ali tinha natureza salarial. A reforma trabalhista veio e tirou também a natureza salarial daquilo ali, quando não é dado pelo empregador. Né? Aí a gente vai ver que sempre foi no sentido desse prejuízo de direitos. Né? Pessoal, e agora trazendo o nosso último assunto de hoje. Não vai terminar hoje salário e remuneração para não ficar um negócio pesado. O nosso último assunto de hoje é salário in natura, que está lá no artigo 458. Você vai descer aí o seu material, tá? Vai até chegar salário in natura, salário em utilidades, para a gente diferenciar aqui o que danado é esse salário in natura. Quase que eu derrubo tudo aqui. Artigo 458, é? Oi? Artigo 458, é? Artigo 458 da CLT, tá certo? Aí, veja só que eu coloquei uma introdução para vocês aí, meu povo. Acompanhe comigo essa introdução. Veja só. Eu disse a vocês o seguinte. Já comecei a falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não, foi meu filho que falou comigo. Pronto. Veja só. Já falei anteriormente uma coisa importantíssima. Perguntei a vocês. O empregado ele pode receber unicamente em utilidades, em alimentação, vestuário, em habitação. Já disse a vocês que não pode. Tá? Digamos que eu contrate aí Edivaldo para trabalhar para mim. Aí, Edivaldo, veja, eu vou pagar sua internet, eu vou pagar sua feira todo mês, eu vou comprar suas roupas, eu vou dar uma casa para você morar e um carro para você andar com gasolina por minha conta.
tá? Telefone, energia, tudo pago por mim. Um caboclo desse vai gastar com o quê? Nada. Então, para a subsistência dele, eu tô dando tudo. Aí eu digo, Edivaldo, como eu tô dando tudo a você, tá? Tô dando isso aí a você como vantagem, você não precisa disso para trabalhar. Então, isso aí vai ser teu salário. Eu posso chegar para o Edivaldo e fazer isso? Eu disse a vocês que não. Porque pelo menos 30% do salário do Edivaldo tem que ser em pecúnia, em dinheiro. Perfeito. Mas veja, se eu pegar esses 30% de pecúnia, tá? Que Edivaldo está recebendo, que eu estou dando 30% de pecúnia. E eu pegar essa internet, essa habitação, eu pegar esse vestuário, essa energia, se eu pegar isso tudo e somar, será que isso tudo será o complexo salarial de Edivaldo, sim ou não? Ou o salário de Edivaldo vai ser só os 30%? O que é que vocês acham? Muito, né, professor? Vai o quê? Vai passar muito, né? Vai. E aí eu tenho que estar extremamente atento para isso. Por quê? Eu tenho que fazer a simples pergunta. Essa vantagem, essa utilidade que eu estou dando a Edivaldo, Edivaldo precisa dessa utilidade para trabalhar? Se Edivaldo disser que não, isso vai ser salário. Ou seja, tudo que eu der a Edivaldo, além do salário que eu der em utilidade, e que eu estou dando a Edivaldo como uma vantagem, porque Edivaldo é um bom funcionário, eu não quero perder Edivaldo para ninguém. Aí eu estou dando aquela internet, mas ele não precisa da internet para trabalhar. Eu estou dando aquele carro, mas ele não está precisando daquele carro para trabalhar. Eu estou dando aquela casa, mas ele não precisa daquela casa para trabalhar. Tudo isso vai ser o salário do Edivaldo. Então, o meu FGTS tem que ser calculado em cima de uma média que envolve tudo isso. O meu 13º vai ter que ser calculado numa média que envolve tudo isso. Percebe? Então, o meu salário é tudo isso, porque eu estou dando essas vantagens pelo serviço que me presta Edivaldo. E ele não está recebendo aquilo porque ele precisa. É diferente se todo mês eu der a Edivaldo uma vestimenta que vai proteger ele, por exemplo, dos raios solares, ou dele tomar um choque, um equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual é vestimenta ou não? É vestimenta. Se eu estou dando esse equipamento de proteção individual para Edivaldo, ele precisa desse equipamento de proteção individual para trabalhar? Precisa. Então não vai ser salário. Se eu estou dando um carro a Edivaldo, Edivaldo precisa do carro para trabalhar. Isso vai ter natureza salarial? Não vai. Estou fornecendo uma moradia para Edivaldo, que é próxima do local onde ele presta serviço. Sem aquela moradia, ele não poderia prestar o serviço. Eu estou dando para o serviço ou pelo serviço? Estou dando para a prestação do serviço. Então, não tem natureza salarial. Então, você tem que estar pronto na sua prova para saber disso. Se a utilidade que eu estou dando a Edivaldo, ao trabalhador, é pelo serviço que ele me presta, vai ter natureza salarial. Vai ser salário-utilidade. Mas, se a utilidade que eu estou dando a Edivaldo, ele precisa para trabalhar, eu estou dando para o serviço, aquilo ali não tem natureza salarial. Então, outra coisa importante, essa utilidade para ser salário, ela tem que ser fornecida habitualmente, com habitualidade durante o contrato de trabalho e de forma gratuita, como vantagem. Tudo isso aí está nessa introdução que eu coloquei para vocês aí, de salário in natura. Isso aí é o que vai ajudar você na hora da prova para diferenciar essas duas expressões aí, para e pelo. Se é pelo trabalho, é salário. Se é para o trabalho, não é salário. Deu para focar nisso aí, meu povo? Ou ficou confuso?
Tranquilo. professor. Faça em nome de Jesus essa pergunta, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tratei Haroldo para trabalhar para mim. Haroldo, você vai trabalhar para mim, tá aqui a chave do carro, uma BMW zerada para você andar. Aí, Haroldo pergunta assim, eu posso ir para a praia com esse BMW? Aí eu digo, pode. Eu posso levar meus filhos para a escola com esse BMW? Aí eu digo, pode. Posso levar minha esposa na manicure? Eu digo, pode. O carro é seu para você usufruir. Só que eu estou dando esse carro a você não só para o seu bel prazer, mas eu estou dando você para você executar o serviço que eu preciso para minha empresa. Você vai visitar clientes, você precisa estar levando clientes para grandes hotéis, para grandes restaurantes, você precisa de um carro apresentável para fazer isso. Então, veja, o regime desse carro aí é híbrido. Eu estou dando a ele para que ele utilize ao seu bel prazer? Tô. Só que ele precisa do carro para trabalhar? Precisa. Pergunto, esse carro aí vai entrar como natureza salarial no salário de Haroldo, sim ou não? Não. Não vai. E com quem você vai me responder isso? Com a súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho, que está logo aí na frente de vocês após essa introdução. Súmula 367. Vou ler para vocês. Essa súmula estabelece que a energia elétrica e o veículo fornecido pelo empregado ao empregador, pelo empregador aí, viu? Bote um Rzinho aí. Pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, olha o não tem natureza salarial, ainda que no caso do veículo seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Já está até velha essa súmula. Ela já caiu em várias provas da OAB. Então, se porventura caiu uma questão dessa na sua prova, se o carro também ele é utilizado para fins particulares, mas eu preciso daquele carro para trabalhar, mas eu preciso daquele carro para trabalhar, mas eu preciso daquele carro para trabalhar, não, eu disse, não terá natureza salarial. Ok, meu povo? Ok. Muito bem, muito bem. Vejam só, a partir do 458, tá? Tem um parágrafo aí que eu quero que vocês, vai ser a minha última colocação. Esse parágrafo aí é sumária importância, o parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai dizer o que não é salário in natura. Atenção, o parágrafo 2º vai dizer o que não é salário in natura. Ou seja, você pode dar tudo isso aí que está nesses incisos do parágrafo 2º, são 7 incisos, porque um foi vetado. 7 incisos. Todos esses 7 você pode dar gratuitamente e habitualmente ao teu empregado, que não vai ter natureza salarial. Acompanhe comigo aí, para a gente finalizar a aula de hoje. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Olha aqui a expressão que ele diz, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades: vestuário, equipamento e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho. Olha a expressão, para a prestação de serviço, não tem natureza salarial. Educação e estabelecimento de ensino superior, de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Meu povo, se você quiser pagar a faculdade do seu empregado, pode pagar sem medo de ser feliz, que o seu empregado não poderá ingressar com ação na justiça pedindo o valor daquela mensalidade como salário in natura. Por quê? Educação não tem natureza salarial. Educação fornecida pelo empregador ao seu empregado não tem natureza salarial. Pode pagar sem medo de ser feliz. Transporte, aí o vale transporte não tem natureza salarial.
assistência médica, hospitalar e odontológica, pode pagar o plano de saúde do seu empregado, que também não tem natureza salarial. Seguro de vida e direito pessoal, previdência privada e, por fim, Vale Cultura. Quem já ouviu falar aí no Vale Cultura? Não. Vale Cultura. Alguém aí recebe Vale Cultura? Não. Não. É muito raro. Mas o Vale Cultura é um cartãozinho que você recebe com mais ou menos R$50 aí de crédito para você ir para o cinema, para você ir na livraria comprar livro, para você comprar filme, alguma coisa envolvendo educação. Então, isso aí não acumula, cada mês vai renovando, R$50 num dia, R$50 no mês, R$50 no outro, isso vai renovando e não tem natureza salarial. Perfeito, galera? Ok. Perfeito. Então, meu povo, veja só, são 8h44, a gente tem aí mais ou menos 1h40 de aula. Eu vou ficar por aqui, vou deixar gravada essa aula para vocês, tá certo? Vou colocar no Google Classroom e no YouTube, tá? E aí, vossas excelências vão ficar com acesso a isso. Estou disponível para tirar as dúvidas de vossas excelências, tá? E semana que vem a gente termina a remuneração e salário e começa a jornada de trabalho. Combinado? Combinado. Ok, professor. Eu que agradeço com todas as forças do meu coração a presença de vossas excelências. Deus abençoe a vocês e até breve. Fred? Ô, Fred. Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Haroldo. Ô, Fred. Haroldo. Fred. Alô, Fred. Tá me escutando? Fala, meu Estou sim, doutor. Fala, meu Pessoal, povo! Hoje tem estamos com mais um vídeo aqui pra vocês! Vai-te embora pra lá, cara. Sim. Eu vi que só tem material na sala de aula, não é isso? Não tem previsão de colocar nenhuma atividade não, né? Não, até agora é só material, viu? Até agora é só material. E sabe quando é que vai começar a segunda avaliação? A data? Haroldo, eu não vi pelo calendário, mas ele continua o calendário normal. Eu vou pegar essas datas para passar para vocês, mas provavelmente a gente ainda vai continuar no mesmo sistema, Haroldo, esse semestre. Ok. Não, para saber assim, quantas aulas a mais nós teremos, sabe? Para ter uma noção. Ah, tô entendendo. Eu vou procurar saber e passo para vocês, pode deixar. Ok, valeu, Fred. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom e um abraço para vocês. Fiquem na paz. Professor, tudo de bom. Obrigado mesmo. Uhum.